visão que parece para o mundo coincidência é que, assim como foram 3 remas principais, Deus se revela para nós também 3 em 1, ou seja, 3 que são um, e se revela para nós por meio do Filho, do Pai e do Espírito Santo, pois 3 atributos exclusivíssimos para Deus: onisciente, onipotente e onipresente. E assim como no 3º milênio, ou no 3º dia, ele nos ressuscitará para vivermos eternamente com ele. Acompanhe essa descrição no livro de Oséias, capítulo 6, verso 2. Pois depois de 2 dias nos dará a vida, e no 3º dia nos ressuscitará. Dentro desta aparente coincidência, vemos que também 3 são os principais inimigos de Israel e da Igreja. Aqui demonstrado pela bandeira de Israel, que é a oliveira natural, descrita em Romanos 11, aqui simbolizada pelos judeus messiânicos, vara de Jacó, conforme rema de Ezequiel 37, versos 16 a 19. E a vara de Efraim, pela casa de José, o Corpus Christi, ou seja, a igreja cristã, nesta nação brasileira e, quiçá, mais 23 nações. Símbolo, né? Porque são mais nações, uma simbologia das nações símbolos, para discernirmos qual é a essência do ensinamento do Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. Vocês se lembram? Seja feita a vontade do Pai, assim na terra, como uma comparação já é no céu. Lembram-se? Vocês se lembram, amados e amadas, que João, o discípulo amado, viu naquela visão de Apocalipse 4 o trono da glória do Senhor e da majestade, né, o simbologia lá do que está no trono, né, e ao lado, além dos 4 seres viventes, os 24 anciãos, que são 12 de Israel, 12, né, dos discípulos do Senhor Jesus, as multidões, né, de salvos, e também as miríades de anjos, bem como, né, a comparação para que será que o Senhor Jesus não estava querendo nos ensinar para esse primeiro fim, para este tempo, né, do primeiro fim, pois estamos no início do tempo para restaurar todas as coisas, né? Por isso é importante, você que ainda está indeciso ou que pretende votar branco ou nulo, não faça isso, porque se você assim fizer, estará ajudando o inimigo de Deus. Portanto, faça com consciência, ainda que perca seu voto ou ainda que seu candidato não seja eleito, mas tenha consciência de uma coisa que a rema da palavra do Senhor nos diz. Embora, né, na política brasileira ainda exista a questão, a minha posição é centro,
mas na conjuntura atual, dentro desses 13 candidatos, né, a presidente, não posso me posicionar a favor do centro. Por quê? Acerca dos 3 inimigos principais de Israel e do Corpus Christi, da igreja, temos primeiro Babilônia, segundo Egito e terceiro Assíria. E hoje, né, vemos misturado, não somente nas ideologias partidárias, mas também como cleros religiosos e denominacionais, né, dentro da Igreja de Cristo, da Igreja Cristã, né, do Corpus Christi, que está, não sei muito bem sobre judeus messiânicos, acerca de quê? Esses 3 principados também estão infiltrados dentro das ideologias partidárias, eclesiásticas e sociais. Vamos entender o raciocínio? Babilônia, né, com base, né, em Apocalipse 17, vemos que os 7 montes também são 7 reis. E os 10 chifres daquela besta são 10 cabeças ou 10 reis. E na geografia, né, lá da Itália, né, da cidade de Roma, existem 7 montes. Já ouvi falar que em outras cidades também, mas não me lembro o nome da outra cidade ou em outro país. Não sei se Turquia, né, ou outra lá do Oriente Médio ou da Ásia. A questão é que Babilônia está infiltrada dentro das ideologias e cleros partidários por meio, né, do evangelho corrupto, uma forma corrupta do evangelho, quando se há uma tendência a defender tal grupo social, ou tal ideologia, ou tal teologia, ou tal bandeira denominacional. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele diz muito claro na palavra dele, Jerusalém, né? Aqui, Bíblia de Jerusalém, embora tenha aqueles 7 livros apócrifos e mais 7 adendos no Velho Testamento, que não são à luz das Escrituras ou pergaminhos originais. Por isso, dentro do Principado Babilônia, enraizado no Corpus Christi, vemos, né, toda e qualquer manjar ou delícias, quer fins comerciais ou quer fins ditatoriais, que, à luz das Escrituras, a interpretação, a essência da interpretação, não condiz com a prática de algumas denominações, quer protestante, quer evangélicos, quer católicos, quer espíritas ou afins. E dentro dos partidos políticos, vejo aí o bloco destes partidos com tendência para a direita ou extrema direita, cujos líderes estão dentro dessas denominações, confessam a Cristo, porém, algumas ações práticas demonstram que, né, estão a desejar com relação a voltar para Jerusalém ou voltar para a essência do Evangelho pleno. E, no caso Egito, vemos aí que, embora pela palavra de Deus eu me posiciono no centro,
seguindo, né, o exemplo de Josué, pois o conselho do Senhor para ele, no capítulo 1, versos 6 a 9, né, em 4 versículos, 3 motivações do Senhor. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha tão somente muito bom ânimo, não te mandei eu? E a quarta referência, no verso 7 e 8, não te aparte do livro desta lei, antes nele medita de dia e de noite. Ou seja, não é fanatismo meditar e falar da palavra do Senhor durante o dia e a noite, ou seja, 24 horas por dia, em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Então, Egito, para essa interpretação da política do nosso país, creio que está nestes partidos do Centrão, pois também confessam a Cristo, quer seja através do clero católico, catos ou espírita, não sei se tem algum protestante evangélico naquele meio, né, dos 9 partidos e talvez mais alguns que simpatizam. Aí está uma questão interessante, pois assim como JK, que se intitulava cristão católico, também vacilava na sua fé, na genuinidade da sua fé, dizia também ser reencarnação do faraó Akenaton. Vocês já sabem que na nossa nação existe um pacto com a morte através da fundação de Brasília, 1962? Então, amados, pesquisem, né? Pesquisem. Guardem o seu coração. Pesquisem e guardem o seu coração, alma e espírito, pois da essência dessa interpretação e deste conhecimento é que o Senhor Deus vos fará sair da Babilônia, ou melhor, sair das torres das babies de Lônia, não apenas no Brasil, mas quiçá nas 23 nações símbolo, para que possamos viver a essência do Evangelho pleno. Então, dentro desta ideologia egípcia, na nação brasileira, estes partidos e líderes que têm tendência para seguir a ideologia de JK. Ok? Entenda um segredo. Todo dia 21 de abril, o sol nasce no Oriente. Tiradentes. 21 de abril, Tiradentes. Atente. O sol nasce no Oriente, passa num orifício na pirâmide onde está sepultado aquele faraó Akenaton e ilumina o sarcófago daquele rei. No mesmo dia, ao chegar aqui no Ocidente, nas Américas, né, especificamente nossa nação, o Sol passa pelo H do Congresso, no meio do H do Congresso, reflete no espelho que há no Memorial JK e ilumina o caixão daquele líder. Isso é pacto com vida? Atenta. Pacto com a vida precisa ser restaurado. Dentro desse termo ilumina é que, não sei se é, mas acredito que há aí a simbologia de por que, né, alguns poderosos ou grupos ou seitas são chamados Illuminatis. Por quê? São adeptos a essa crença egípcia ou faraônica e, por isso, distorcem, saem
da essência de Jerusalém, da essência da palavra do Senhor. Amém? Que possamos então discernir que esta batalha espiritual precisa ser dissertada não na carne, não no meu intelecto, no meu raciocínio, mas com a presença do Espírito Santo. A partir do momento em que eu me arrependo verdadeiramente e volto para a palavra do Senhor, para a essência da palavra do Senhor. Amém? E o terceiro, principado inimigo de Israel e da igreja, Corpus Christi, vemos aí os partidos de esquerda, todos, sem distinção, todos de bandeira vermelha, né, a princípio, agora estão tentando colocar um verde e amarelo, entre aspas, né, na bandeirinha vermelha deles, talvez para enganar, lembra do que diz a Escritura? Se possível for até os escolhidos. Então, queridos, você que se diz, entre aspas, cristão, evangélico, protestante, católico, espírita, mas que ainda, eu não sei se tem judeu messiânico também, mas que ainda está aliançado, né? Aliança, cuidado com o termo, aliança. Não faça aliança com nenhum das trevas. Porque, assim como Deus fez na criação da luz, o primeiro dia, Gênesis 1, né, a partir do verso 1, até por volta do verso 16, dá-se a interpretação completa, pois no primeiro e segundo dia, Deus concluiu a criação da luz e do firmamento, não é isso? E colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Porém, eu não consigo entender alguns ainda cristãos, né, que num passado próximo chamavam, faziam clamores, né, e convocavam vigílias para orar contra a maçonaria, mas que agora, não sei se é por conta de estarem, como diz Paulo, né, em Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou hoje em nossa nação? Perdoe-me, você que é líder e que ainda está nesse engano, dizer essa palavra a ti, mas é com profundo temor e tremor ao Senhor que tenho que declarar essa mensagem, porque eu tenho visto muitos, tipo que, enfeitiçados, olhando para o homem e esquecendo de olhar para a essência da palavra do Senhor. Vamos tomar cuidado, né? Ainda que sejam renomados homens do Senhor, ainda que suas denominações tenham milhares e milhões de fiéis, vamos voltar para a essência do Evangelho eterno. E acredito ser tempo de viver consenso theos, ou consenso teológico, para que possamos caminhar juntos, porque com a divisão que existe dentro ou no meio do Corpus Christi, então, amados, que possamos, né, ter compaixão, né, e misericórdia e estarmos orando uns pelos outros para que o Senhor derrame, né, cada vez mais a sua graça, o seu perdão, sua misericórdia, porque o que precisamos, na verdade, é amar um
ao outro, assim como o Senhor nos ensinou, e que possamos, acima de tudo, aprendermos o que é amar a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas, de todo o nosso amor, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso espírito. Amém? E com relação, à eleição que vivemos hoje em nossa nação, no próximo domingo, dia 7 de outubro, dos 13 candidatos, vemos aí 3 que são evangélicos e protestantes. Desses 3, mais no finalzinho eu vou falar de 2, da essência que existe na Santa Lei do Senhor, na Palavra de Deus, sobre 2 desses candidatos, e convidar o amado a estar observando a fala e a ação prática de cada um. Não apenas desses 2, como a terceira cristão evangélico, mas como todos os demais, pertencentes do Centrão e daqueles partidos de esquerda. Não seja, povo de Deus, não seja, povo brasileiro, iludido pela fala, pela sabedoria humana, mas examinai as Escrituras. Lembra que o Senhor Jesus disse? Não me recordo o endereço, mas ele disse: examinai a Escritura para cuidar, ter nelas a vida eterna. Vós, todos que sois da vida eterna, que ainda não conseguiram discernir o propósito divino acerca dessa questão, que vocês possam despertar para a essência do Evangelho pleno e não da nossa interpretação carnal que leva para o natural. Que possamos buscar a interpretação divina que leva para o espiritual. Então, sabemos que somos seres espirituais e carnais, e não apenas carnais para espirituais. Amém? Dentro da questão fala e prática, eu tenho visto apenas um candidato em que diz acerca daquilo que João Batista, o anjo precursor, e Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, o Messias, que declarava na essência da palavra arrependimento, perdão e unidade. Vocês se lembram quantas vezes Jesus orou por Jerusalém? Inclusive em 2 de suas orações ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar como a galinha ajunta seus pintos? Pintos aí no sentido filhos, ou nós, corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo. Amém? E eu gostaria de lembrar também de uma coisinha que o Senhor diz, o Santo Espírito nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que Deus usa as coisas loucas para confundir as fracas. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes deste mundo. E quantos se lembram, que enquanto a maioria dos candidatos, no começo da campanha política, faziam o cotidiano, a política do mundo, um dos candidatos preferiu ficar 21 dias de jejum, vigília e oração no monte. Será que isso nos reflete a confirmação de que vivemos
num paralelo profético dos tempos de Daniel, Esdras e Neemias para com nossa nação, naquele tempo de Israel, no cativeiro babilônico e assírico, comparando, né, com o nosso tempo hoje, neste cativeiro babilônico, egípcio e assírico, dentro desta nação brasileira, ou seja, o Corpus Christi enraizado, né, em princípios, em coisas, em superstições ou gestos e atitudes ou ideologias que refletem mais para a Babilônia, Egito e Assíria do que para a essência do Evangelho pleno? Não é hora de meditarmos e refletirmos sobre isso? Pois a essência do Evangelho pleno nos diz em Atos capítulo 3, verso 21, que combina no Antigo Testamento e também outras referências do meio, né, dos livros poéticos, acerca da restauração, né, do início do tempo para restaurar todas as coisas. Uma combinação evidente é Isaías capítulo 58, verso 12 e 14 e verso 61, pois a rema do Senhor diz que há uma geração eleita para restaurar brechas antigas. Ou seja, o que o apóstolo Pedro testificou em Atos 3:21 ao declarar sobre este início de tempo para restaurar todas as coisas. Amém? Então, por isso, devemos, com muita responsabilidade, não apenas saber em quem votar no dia 7 de outubro, principalmente para a eleição presidencial, porque Deus, o Senhor Deus onipotente, toda vez que ele tirava e colocava reis em Israel, lá na oliveira natural, ele o tirava por causa da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Quando o rei era fiel, Deus o elegia e mantinha. Quando era infiel, cortava. Ou seja, o impeachment que aconteceu em 2016 não foi golpe, mas vontade soberana do Deus Altíssimo. Pois, quantos se lembram do acontecimento do sequencial das 4 luas em sangue? Pesquise na internet, né, no YouTube, no blog, né, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O blog que, pela graça e misericórdia do Senhor, administro para o reino do Deus vivo, porque esforço-me ao máximo em não falar minhas palavras ao publicar não somente naquele blog, mas em redes sociais principalmente. Porque pelo fruto sabemos que o Senhor disse, né, acerca do joio e do trigo. Pelo fruto nós saberemos se a árvore ou se a videira foi plantada por Deus ou ainda é dirigida ou movida pelo anticristo ou rei, príncipe deste século, deste mundo. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Deputado Roberto Salles, do PRB. Senhor presidente, pela unidade do PRB,
pela família, e que para nenhum governo se levantar contra a nação de Israel, por São Gonçalo, pelo leste fluminense, pelo Rio de Janeiro, voto sim. Deputado Irmão Lázaro, do PSC. Existe uma frase que se encaixa bem a esse momento. A soberba procede à queda. E que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Porque não há ninguém que haja com soberba que um dia não experimente a queda. É muita soberba abrir rombos bilionários nos cofres públicos e achar que não vai acontecer nada. É muita soberba. Mas que isso sirva de exemplo para cada um de nós, tanto os deputados que compõem a base do governo, como os deputados da oposição. A soberba procede à queda. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Paulo Freire, do PR. Senhor presidente, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pelo São Paulo, pelo Brasil, e também, senhor presidente, em respeito e fidelidade ao meu povo assembleiano que me trouxe para esse parlamento. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Deputado Cabo Daciolo, do PT do B. Agora em Brasília, 8h42. Glória a Deus. Presidente, todos ouviram aqui eu falar fora Dilma, fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha, fora Rede Globo, mentirosa e fica difamando pessoas. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. E venho dizer aqui, pelos militares das Forças Armadas que estão sendo sucateados há anos, pelos militares da segurança pública que estão morrendo todos os dias, pelos militares que estão agora inativos e pensionistas sem salário, fora Pezão, fora Dornelles, chega de corrupção, meu voto é sim! Glória a Deus! Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor! Deputado Antônio Jácone, do PTN. Senhor presidente, nunca foi tão atual a palavra bíblica que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por uma nova ordem política, pelo fim da corrupção, pelos meus irmãos brasileiros, pelos meus irmãos norte rio-grandenses, em homenagem à memória do meu pai e da minha saudosa irmã Osanide, meu voto é sim. No dia 1º de junho de 2016, aconteceu a inauguração do túnel de São Gotardo, o maior túnel ferroviário do mundo. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços. A inauguração foi um evento de grande porte, transmitida por vários canais de televisão de todo o mundo. A cerimônia teve uma apresentação artística, como a das aberturas de Copas do Mundo ou de Olimpíadas. A encenação, intitulada Sacre do Gotardo, foi carregada de elementos do ocultismo, além de trazer mensagens de uma nova ordem mundial. Muitas autoridades e a Nata Econômica Europeia participaram dessa solenidade.
Dentre as personalidades presentes estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo, de um imã do islamismo, de um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra, que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens.